Olá, pessoal! Hoje eu trago para vocês um bolo de mais de 6 quilos. Esse bolo eu fiz para uma encomenda de aniversário e aqui na minha região chama bolo de corte. É um bolo que não fica na mesa principal da decoração, ele é servido após o parabéns, por isso que vocês estão vendo aí uma decoração bem neutra, tá bom? Mas eu resolvi gravar para vocês o passo a passo, porque eu sei que muitas pessoas querem ter noção aí de quantidade de ingredientes para fazer um bolo grande, tá bom? Por isso que eu resolvi gravar para vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem e eu vou mostrar todos os detalhes. Então, vamos lá para o passo a passo. Então, vamos começar com o primeiro recheio, que vai ser o sabor de leite ninho. Aqui numa panela eu estou colocando 3 caixas de leite condensado. Cada caixa dessa contém 395 gramas, tá? Vamos colocar aqui também 150 gramas de leite em pó. Eu estou usando o próprio leite ninho. Primeiro, vamos mexer muito bem os dois ingredientes. Isso é muito importante para que o leite em pó ele venha dissolver completamente no leite condensado, tá bom? É muito importante, pessoal, que vocês sigam aí todo o passo a passo que eu mostrar aqui para vocês para não ter erro, tá? Então, depois que você mexer assim muito bem, vai ficar assim com esse resultado. O leite em pó realmente precisa dissolver completamente no leite condensado, tá? Agora eu vou acrescentar aqui 4 caixinhas de creme de leite. Cada caixinha dessa contém 200 gramas. E volto a mexer muito bem, tá bom? Não pule essa etapa. Depois que você colocar o creme de leite, você volta a mexer muito bem novamente, tá? Depois que você vê que misturou tudo muito bem, dessa forma que eu estou mostrando para vocês, agora sim, vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma colher bem cheia, tá bom? E depois vamos levar tudo ao fogo. Como eu falei para vocês, esse é o primeiro recheio que vai ser no sabor de brigadeiro de leite ninho. E nesse momento é muito importante que você coloque o fogo sempre do médio para o baixo, para não queimar o seu recheio. E aí você vai mexendo sem parar até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? E como eu já falei aqui para vocês, pessoal, em um vídeo que eu trouxe aqui no canal, um bolo em fatias de brigadeiro de leite ninho com brigadeiro de chocolate, falei para vocês que é sucesso de vendas, também é sucesso de vendas aí para bolo de aniversário, tá? Então, eu resolvi gravar aqui para vocês com um bolo grande, né, dessa vez. Então, depois de mexer aí muito bem, pessoal, o ponto certo do nosso brigadeiro tem que ser esse daqui. Observe que a consistência só de ver no vídeo já muda, né? Não desligue antes desse ponto para que o recheio não fique mole e tem um risco muito grande aí de derreter, principalmente se ficar um tempo fora da geladeira no momento do aniversário, tá? Então, o ponto certo é quando você levanta a sua espátula assim e o recheio precisa cair assim em pedaços, cair em blocos. Aí sim, você desliga o fogo, vai passar para um recipiente da sua preferência. Muito importante que você cubra com um plástico aí por cima, um plástico limpo, em contato com o seu recheio, assim evita criar uma nata ou uma película por cima do seu recheio. E é muito importante, se você puder, deixar esfriar em temperatura ambiente, não coloque na geladeira antes de rechear o seu bolo, tá bom? E agora vamos para o nosso segundo sabor, que é o brigadeiro de chocolate. Aqui numa panela eu coloco também 3 caixas de leite condensado de 395 gramas cada. Eu vou colocar aqui também 150 gramas de chocolate em pó. Eu estou usando aqui o chocolate 50% cacau, tá bom? Mas vocês podem usar um da sua preferência, porém eu indico 50% cacau para não ficar um recheio aí enjoativo. Fiz o mesmo processo, mexendo muito bem os dois ingredientes, até que o chocolate em pó ele dissolvesse completamente assim no leite condensado, tá? Vamos acrescentar também 4 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada e faça o mesmo processo. Volte a mexer muito bem antes de acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Depois que você voltar a mexer muito bem, vai ficar assim com esse resultado. Agora, nesse recheio, eu vou acrescentar aqui, pessoal, 200 gramas de chocolate meio amargo, porque foi um pedido da cliente. Ela queria um brigadeiro de chocolate um pouco meio amargo, tá? Então, por isso eu acrescentei aqui 200 gramas. Se você não quiser colocar, não tem problema. Se quiser usar o ao leite no lugar do meio amargo, também pode usar. E se você for usar o chocolate, não precisa colocar manteiga nem margarina como eu fiz. Se você não colocar, você acrescenta uma colher de sopa bem cheia, tá bom? Em seguida, levei ao fogo também, igual fiz com o recheio de leite ninho, mexendo sem parar, do fogo do médio para o baixo para não queimar, tá bom? Até chegar no ponto que eu também vou mostrar aqui para vocês.
Então aí eu fui mexendo sem parar e o ponto certo é exatamente esse aqui, o mesmo ponto do recheio de brigadeiro de leite ninho, que é quando você levanta a sua espátula assim e o recheio precisa cair da espátula em pedaços, em blocos, tá? Chegando nesse ponto você já pode desligar o fogo e aí você também vai passar para um recipiente da sua preferência, cobrindo com plástico em contato com o seu recheio e se você puder também deixar esfriar em temperatura ambiente, é bem melhor na hora de rechear o seu bolo, tá? E a próxima etapa agora é fazer a massa do bolo, na verdade, as massas do bolo, porque eu fiz essa massa em duas etapas, tá, pessoal? Devido ao tamanho da minha batedeira, primeiro eu fiz aqui uma massa, que são com 6 ovos, e vou colocar aqui também 1,5 xícaras de açúcar. Essa massa que eu estou mostrando pra vocês, eu vou cortar ela ao meio, tá bom? Porque devido ao tamanho da minha batedeira, a capacidade dela é de 4 litros, eu não consigo fazer a massa inteira de uma vez só. Então, primeiro eu estou fazendo uma massa, eu vou cortar ela ao meio, e depois aí eu fiz a metade dessa receita para dar apenas uma camada de massa, para no total ficar 3 camadas de massa, tá bom? Então, agora eu coloquei aí 1,5 xícaras de açúcar, eu estou usando o açúcar refinado. Vamos bater muito bem aí na batedeira por aproximadamente uns 8 minutos, na velocidade máxima, até que você veja aí que ficou bem esbranquiçado, que dobrou de volume, tá bom? E apesar do tamanho da forma que eu vou usar aqui, pessoal, é uma forma alta, dava até para fazer uma receita de uma vez só, mas realmente eu não fiz por causa do tamanho da minha batedeira, tá? Então, por isso que eu fiz assim por etapa. Então, depois que bateu por esse tempo que eu falei pra vocês, mas não sigam muito bem esse tempo, porque depende de cada batedeira, tá? O importante é que dobre assim de volume, fique bem esbranquiçado. Aí sim, você desliga a batedeira e agora você deixa a batedeira de lado, que vamos começar a mexer com o fouet aí, a farinha de trigo, o chocolate em pó e vamos intercalar com água morna, tá? Aqui, pessoal, eu fiz uma mistura de 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de chocolate em pó. Também estou usando chocolate 50% cacau, tá? Vou passando sempre assim pela peneira aos poucos e vou aqui intercalar com 1 xícara de 240 ml de água morna, tá bom? Então, com a ajuda de um fouet, você vai mexendo muito bem e vai fazendo esse processo sempre aos poucos, porque assim fica mais fácil do chocolate em pó e a farinha de trigo dissolver completamente na sua massa sem dificuldade, sem empelotar, tá bom? E como eu falei pra vocês, aqui eu estou fazendo uma das massas, tá? E essa vai servir para cortar o meio, que no total vai ficar 2 camadas de massas, tá bom? E depois eu fiz a metade dessa receita, só não mostrei aqui no vídeo pra vocês pra não ficar repetitivo, mas eu fiz a metade dessa receita aí pra poder ficar uma camada de massa e juntar com essa massa depois que assou pra ficar 3 camadas de massa, tá? Mas na descrição do vídeo eu deixo sempre tudo detalhado pra vocês a quantidade total, tá bom? Agora, por último, eu vou colocar aqui uma colher de sopa bem cheia de fermento. Tem que ser fermento químico para bolo e volto a mexer muito bem. E uma dúvida, pessoal, que muitas pessoas têm quando eu trago essa massa aqui no canal, é se essa massa não vai óleo. Se você quiser acrescentar, não tem problema nenhum, tá? Eu não gosto de colocar muito óleo nessa massa, então eu coloco colheres de sopa, tá bom? Então, para essa massa, você pode usar aí umas 4 ou 5 colheres de sopa, que já é o suficiente se você quiser colocar, se quiser uma massa mais úmida, tá? Então, aí eu terminei de mexer muito bem com o auxílio da espátula e assim ficou o resultado da massa. Agora, eu vou transferir aqui para uma forma que eu untei essa forma com desmoldante, mas vocês podem untar essa forma também com margarina, farinha de trigo ou manteiga. Pode colocar também um papel manteiga no fundo que não tem problema, tá? O tamanho dessa forma que eu estou usando aqui, pessoal, ela tem 35 por 25, porque ela é alta, ela tem 10 centímetros de altura, tá? Se você for usar uma forma baixa para toda essa receita, eu aconselho aí o tamanho de 40 por 30, o tamanho da sua forma. Mas podem ficar tranquilo que aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo tudo detalhado para vocês, tá? Agora eu transferi a massa levando para o forno em 180 graus e o tempo dessa massa assar depende de cada forno, tá? A minha assou por 45 minutos, então como eu falei, depende de cada forno, então sempre faça o teste do palito. Se o palito sair limpo é porque a sua massa já assou completamente. Aqui é o resultado da minha massa depois que assou, deixei ela esfriar completamente
novamente e depois eu desenformei para vocês verem, tá? E repeti o processo fazendo a metade da receita, porém não trouxe o passo a passo aqui para vocês para não ficar repetitivo, tá bom? Mas agora eu vou mostrar para vocês o resultado da massa aqui cortada, as 3 camadas para vocês verem. Então aí tá as 3 camadas, pessoal, como eu falei. A primeira massa é a de baixo, tá? Que eu mostrei para vocês o passo a passo. É essa de baixo que eu cortei ao meio e depois eu fiz a metade da receita, repetindo novamente o que eu falei. E essa parte de cima é a metade da receita, tá bom? Então eu quis mostrar aqui para vocês. Eu cortei logo para o vídeo não ficar mais longo ainda, tá? E agora, antes de começar a rechear o nosso bolo, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou o resultado dos recheios, tá bom? Aqui é o recheio de chocolate e aqui é o recheio de leite ninho. Vou mostrar aí de perto pra vocês a cremosidade que ficou e olha o brilho que ficou esse brigadeiro de chocolate, pessoal. Fora o sabor também, ficou delicioso. E a dica de acrescentar o chocolate meio amargo valeu super a pena para vocês que não gostam de bolo aí muito doce, né? Recheio muito doce. Não cortou o doce totalmente, tá? Ficou um sabor bem equilibrado. Então vale super a pena aí para vocês que não gostam aí de um recheio muito doce, tá? Equilibrou bem aí o sabor. Então aqui eu mostrei de perto para vocês verem e vou mostrar também o recheio de leite ninho. E como eu falei aqui para vocês, esses dois sabores, né? Essa combinação de recheios tem sido sucesso de vendas e realmente ele é um dos queridinhos dos clientes. Como eu trouxe aqui uma vez um bolo em fatias falando isso para vocês, só que em uma quantidade menor, agora eu estou trazendo uma quantidade maior para vocês verem que realmente tem muita saída, tá? Tem muita encomenda com esse sabor, então vale super a pena aí vocês colocarem no seu cardápio, tá? Agora que eu já mostrei aqui a consistência dos recheios, vamos começar com a montagem do nosso bolo. A mesma forma que eu assei a massa do bolo, eu apenas coloquei um plástico e o plástico que eu uso é esse aqui, pessoal, só que eu corto ele em 2 partes, tá? Porque o tamanho da forma é grande. Então esses plásticos vocês acham muito fácil em mercados, lojas de embalagens, tá bom? Um plástico limpo que você tiver, o importante é forrar a sua forma. Comece colocando a primeira camada do bolo, sempre vá puxando o saquinho para não ficar por dentro do seu bolo, tá bom? Agora eu vou molhar aqui com uma calda que é leite condensado com água. A medida que eu uso, a quantidade que eu uso, pessoal, eu sempre deixo tudo detalhado aqui na descrição do vídeo para vocês, para não ter erro, tá? Então molho muito bem, porque a cliente gosta do bolo bem molhadinho, tá? Na verdade, todo o pessoal aqui da minha região pede o bolo sempre bem molhadinho. Agora eu vou colocar aqui o primeiro recheio, que vai ser o brigadeiro de leite ninho. Então eu vou colocar todo o recheio de leite ninho nessa primeira camada e vou espalhar muito bem com o auxílio da colher. E vale lembrar aqui novamente para vocês, pessoal, que toda essa receita que eu estou passando, tanto da massa como dos recheios, é para uma forma de 40 por 30 baixa, tá bom? Não precisa vocês terem uma forma alta assim, não. Vocês tendo uma forma 40 por 30 baixa, é toda essa receita que eu estou passando para vocês. No meu caso aqui, eu estou usando um pouco menor, 35 por 25, porque a minha forma, ela tem 10 centímetros de altura. Eu só faço aqui os bolos altos, tá? Isso os clientes amam também. Então, sempre eu vou usar um pouco menor o tamanho aí, a medida da forma. Por isso que eu estou usando 35 por 25, tá? Então, depois de espalhar muito bem aqui o recheio de leite ninho, eu venho agora com a segunda camada do bolo. E é muito importante que você sempre vá apertando muito bem, pessoal, a massa, para que ela venha colar no recheio embaixo, tá? Isso é muito importante. E sempre vá puxando o saquinho também, que você forrou a forma, para não ficar por dentro do seu bolo. E vou repetir no mesmo processo, molhando muito bem a camada do bolo. Venho agora com o recheio de brigadeiro de chocolate. Vou espalhar muito bem aí com o auxílio da colher. E também vou colocar a última camada de bolo, sempre apertando muito bem, prensando muito bem no recheio, para que venha colar no recheio embaixo, tá?
Então, depois que eu finalizar aqui molhando essa última camada do bolo, eu vou cobrir muito bem aí o meu bolo. É muito importante que antes de você levar para a geladeira, você cubra muito bem o seu bolo, tá? Que não fique nenhum espaço aí aberto, para não ter risco de alterar aí o sabor do seu bolo na geladeira. Por mais que a geladeira esteja limpa, né, que é o correto, mas, pessoal, acaba alterando o sabor do seu bolo. Então, cubra muito bem o seu bolo antes de levar para a geladeira, tá bom? O tempo na geladeira, eu sempre gosto de fazer o bolo um dia antes, para decorar no outro dia. Isso, pessoal, traz estrutura para o bolo, tá bom? Traz firmeza para o bolo e não tem risco na hora de você decorar. Então, eu aconselho que vocês deixem sempre de um dia para o outro na geladeira, para somente no outro dia você decorar o seu bolo, tá? Fora que o sabor fica muito mais gostoso no outro dia. Mas antes de levar para a geladeira, eu vou pesar esse bolo aqui para vocês verem, tá, pessoal? O peso dele que deu mais de 6 quilos. E vou pesar também a forma separada, uma outra forma que eu tenho desse mesmo tamanho, para abater aí o peso, lógico, né? Porque o que importa é o peso do bolo e não da forma. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem o passo a passo. Agora, com a balança ligada, uma dica para quem ainda não sabe, tá, pessoal? Você liga a balança e quando a sua forma é muito grande e não dá para você enxergar o peso, você sempre aperta naquele último botão que está escrito tara, tá? Então, você com a balança ligada, você coloca a forma em cima, aperta esse último botão e depois tira a forma, que aí você vai ver aí o peso real da sua forma com o bolo, tá bom? Então, aí vocês estão vendo, tá dando 7,34 kg, tá? Mas não é o peso do bolo. Eu vou pesar agora aqui a forma pra gente abater aí o peso da forma e saber o peso real do bolo, tá? Lógico, sem a decoração, mas só pra ter uma noção já pra vocês verem. Essa forma aqui pesou entre 412, no final aí apareceu 426 gramas, então eu abati e ficou em torno aí de 6 quilos, 600 e poucos gramas somente do bolo, pra vocês saberem, tá, pessoal? Então, agora vamos começar a decorar. No dia seguinte, eu tirei o bolo da geladeira, começo tirando o saquinho da parte de cima. Venho agora com uma bandeja. O tamanho dessa bandeja eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo pra vocês, mas eu usei uma bandeja um pouco maior do que essa forma, tá? Já já eu explico pra vocês o porquê. Agora é só virar, tá bom? Na bandeja, depois que você centralizar. Depois que você virar, você primeiro, antes de tirar a forma do bolo, você centraliza muito bem aí na bandeja, tá bom? Antes de você tirar a forma. Depois é só puxar a forma, que sai muito fácil. E em seguida é só tirar o saquinho também, que é o saquinho que você usou aí pra forrar a forma, tá bom? Então, agora vamos começar a decorar com chantilly, pessoal. Aqui no total, eu usei 800 ml de chantilly, só que eu bati esses 800 ml na batedeira com 6 colheres de sopa de leite ninho, tá? Que é totalmente opcional, mas é porque eu quis fazer mesmo um chantilly aí sem o leite condensado, eu só bati mesmo o chantilly com leite em pó na batedeira até chegar nesse ponto bem firme, tá bom? Então, aí eu vou espalhar primeiro uma primeira camada em todo o bolo. Esse bolo, pessoal, é totalmente neutro. A cliente pediu um bolo todo branco, porque, como eu falei lá no início do vídeo pra vocês, esse bolo não ficou na mesa principal, tá? Então, a cliente pediu que não fizesse nenhuma decoração específica, somente mesmo um bolo todo branquinho, e eu respeitei aí o pedido da cliente, tá? Então, aí eu fiz a primeira camada aí do chantilly, né? Uma primeira camada, antes de começar a usar o bico de confeitar. Agora aqui na parte de cima eu vou tentando alisar ao máximo, né? Mas aqui eu vou usar algumas pérolas comestíveis, então eu não caprichei muito aí no alisamento da parte de cima, tá? Então, agora aqui eu vou começar a usar o bico de confeitar, então eu coloquei uma parte do chantilly numa manga de confeitar. Estou usando aqui um bico folha, porque é um bico que não precisa usar muito chantilly, não fica aquele bolo com excesso de chantilly que nem todo cliente gosta, né? Então, esse bico de confeitar que eu estou usando, pessoal, é o bico 113 da Wilton. Mas aí é só uma dica de decoração para vocês, tá? Existem vários tipos aí de bico de confeitar, bico folha, tá? Então, eu vou sempre assim apertando, subindo, vai ficando esse acabamento. Vou fazer esse detalhe em toda a lateral do bolo. E como eu prometi para vocês de falar por que eu estou usando uma bandeja maior, é justamente por causa do tamanho da caixa, tá, pessoal? Eu não achei a caixa do tamanho aí certo para esse bolo, somente um pouco maior. Então, por isso eu fui obrigada aí a usar uma bandeja maior. Então, teve problema porque, como eu falei, esse bolo não ficou na mesa principal. Se fosse ficar na mesa principal aí da decoração, jamais eu colocaria numa bandeja maior do que o bolo, tá? Então, por isso que eu usei essa bandeja um pouco maior. Essa é a B7, mas eu aconselho a vocês, para esse tamanho de forma, usar B6, tá? Tudo também eu vou deixar aqui detalhado na descrição do vídeo para vocês.
E agora sim, aqui eu já finalizei a lateral do bolo, pessoal, e assim ficou o resultado. Agora aqui na parte de cima, pessoal, em toda a volta, eu vou usar um outro bico de confeitar. Então, eu coloquei um pouco do chantilly também numa outra manga de confeitar com o bico 3D da Wilton. Mas esse mesmo detalhe vocês conseguem fazer também com o bico 1M, tá? É somente um zigue-zague, vai e volta. Um detalhe bem simples que eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Essa decoração que eu estou fazendo aqui com vocês é uma decoração para iniciantes, tá? Eu quis fazer essa decoração porque é simples e eu tenho certeza que todos vocês conseguem fazer. Agora, nessa parte da frente aqui, pessoal, eu fiz alguns detalhes com pitanga para não ficar imperfeições, tá? Então, eu fui repetindo o processo aqui na parte de cima até acabar. Agora aqui no centro do bolo, no meio do bolo, eu vou colocar aqui confeitos perolados, tá? Eu comprei um pacotinho na loja de festa já pronto mesmo, perolado, e vou colocar aqui na parte do centro do bolo, tá? Então aí tem pérolas comestíveis, granulado, tá? Tudo comestível mesmo, perolado, na cor perolado. Agora aqui na parte de baixo, pessoal, para fazer o acabamento aqui na lateral de baixo, eu vou usar um bico pitanga 22 da Wilton. É um bico menor, um bico bem pequeno que tem, mas vocês podem usar aí de outra marca, uma da sua preferência. Então, eu peguei o restante do chantilly, coloquei nessa outra manga de confeitar. Vou fazendo pitangas aqui em toda a volta. Sempre vocês olham, pessoal, os detalhes, tá? O acabamento faz toda a diferença, tá bom? Então, sempre vocês ficam, tenham atenção nessa parte. Então, por isso que eu fiz aqui pitangas na parte de baixo. Então, aí eu fui finalizando, pessoal, e depois o meu bolo ficou finalizado. Como eu falei pra vocês, foi uma decoração muito simples e fácil de fazer, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Infelizmente eu não pude mostrar pra vocês o bolo por dentro, né, porque foi um bolo de encomenda, mas eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar pra vocês todos os detalhes, inclusive quanto que eu cobro aí por quilo de bolo, pra vocês terem uma base aí como que é na sua região, como cobrar, mas sempre pesquise na sua região, tá bom, pessoal? Se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com os seus amigos também. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações para que vocês não percam os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!